As inundações na Madeira são bastante específicas, não arrastam apenas água, mas toda e qualquer carga sólida que encontrem pelo caminho. Pedaços de rocha resultantes de derrocadas, ramos de árvores e muita terra. Cria-se uma pasta que se chama fluxo de detritos, que tem uma capacidade destrutiva muito grande. Pode até não haver muita água, mas a rapidez com que desce as declivosas encostas dá-lhe uma potência de arrastamento e de erosão gigantesca. Nesse momento nada está a salvo, nem casas, nem pessoas, e no passado já houve muitos mortos a registar nestas catástrofes. Se nós temos uma ribeira que está sujeita às inundações e que há a probabilidade grande de essas inundações ocorrerem, é preferível que à volta dessa ribeira esteja um parque, uma zona verde também é necessária, mas que em caso de inundações não vai haver nem prejuízos e provavelmente nem vítimas, do que termos ao lado dessa ribeira infraestruturas importantes, como sejam, por exemplo, os tais hospitais, centros de saúde, quartéis de bombeiros, que podem ser afetados e que são na realidade muito importantes e que não deveriam ser. Neste momento então, estamos a fazer estudos de avaliação dos riscos no Funchal, no sentido de implementar isso, enfim, não só no ordenamento do território, portanto na disposição, mas também numa outra área que é importante, que é o planeamento de emergências. As autarquias continuam, porém, a ignorar os riscos. Uma rápida análise ao Plano Diretor Municipal do Concelho da Ponta do Sol revela como os riscos biofísicos não são levados a sério. A autarquia tem estabelecidas como zonas de equipamentos, isto é, locais onde se pode construir hospitais, escolas e outras infraestruturas, áreas em torno dos cursos de água. É permissivo quer o Governo Regional, quer também os tribunais, quer as entidades que deveriam atuar neste campo, no sentido de fazer com que as pessoas que prevaricam sejam punidas. Nós temos aqui, como disse, fenómenos que são extremamente rápidos. No caso das inundações, e dadas as características das bacias da Madeira, que são muito pequeninas, o espaço que vai entre o momento em que cai a precipitação e que essa água chega à foz da ribeira é muito curto, 30 minutos. Ou seja, nós dentro de muito pouco tempo, a partir do momento em que cai a água, temos muito pouco tempo para alertar, para evacuar, para o que quer que seja. Portanto, é importante estabelecer sistemas de alerta que tentem fazer a previsão do que é que pode vir a chover. Ou seja, nós temos que saber, num espaço temporal de 2 a 3 horas antecipadamente, tentar prever qual é a quantidade de precipitação e aí emitir ordens de evacuação ou de alerta, porque percebemos que vai cair muita precipitação e essas 2 ou 3 horas que nós ganhamos são o tempo suficiente para evacuar as pessoas das zonas mais críticas. Este tipo de tecnologia é usada em Hong Kong e no Rio de Janeiro, por exemplo, mas mais importante do que implementar esta ferramenta é criar uma cultura de risco em que cidadãos informados recusam-se a morar em áreas vulneráveis e exigem aos governantes uma política de ordenamento adequada às características naturais do território. A Lei das Finanças Locais deveria premiar os concelhos que criam áreas verdes. Quem o defende é Raimundo Quintal, antigo vereador do Ambiente da Câmara do Funchal. Assim não haveria promiscuidade entre construtores e autarquias. Mas a manter-se o cenário atual, os PDM vão continuar a ser ignorados. Estes empreendimentos violavam o plano diretor municipal no sentido que estavam a ser construídos numa zona urbana, verde urbana de proteção, ou seja, uma zona não edificante que deveria de ser respeitada pela Câmara e pelo construtor. No caso não foi, colocamos uma queixa no Ministério Público, o Ministério Público embargou a obra durante algum tempo, mas depois, posteriormente, com a suspensão de um artigo do PDM, essa obra avançou e está construída, como podemos ver, mesmo violando o PDM. Lá em cima temos um outro empreendimento, que é um campo de futebol, que foi construído numa zona agroflorestal e que, mais uma vez, viola o PDM. Mais uma vez, estamos a construir em zona que não se deveria construir, devia-se sim respeitar aquilo que foi estipulado segundo as regras do PDM. Quase todos os planos diretores municipais da região estão atualmente em revisão, apesar de terem sido definidos há menos de 5 anos, e durante o tempo em que se revêem as regras, há toda uma área cinzenta que os promotores podem explorar. 40% da população madeirense vive no Funchal, são cerca de 100 mil pessoas e, apesar de em 5 anos ter perdido 3 mil habitantes, a capital da região autónoma continua a construir cada vez mais casas.
já se torna excessivo e até quem quer comprar um apartamento tem muita oferta no mercado e às vezes quem quer vender um apartamento está há imensos meses para conseguir vender porque já existe mesmo muita oferta no mercado e, portanto, mostra bem que já há algum excesso de construção. Talvez a mais importante razão para que isso aconteça sejam as mais-valias provenientes das licenças de construção atribuídas pelas câmaras municipais. Quanto mais se permite construir, mais rendimentos entram nos cofres das autarquias. Eu julgo que a Lei das Finanças Locais deveria ter uma direção bem diferente e deveria privilegiar os concelhos que aumentam os seus espaços verdes. É uma outra contabilidade que era uma contabilidade que visaria uma discriminação positiva dos concelhos que apostassem mais nos espaços verdes. Infelizmente, como estão as contas públicas, quanto mais se constrói, mais recursos do IMI vêm para as câmaras e mais benesses pode dar em campanhas eleitorais. Nós temos algumas pedreiras, até pelo impacto e o volume de obras que se tem tido na região nos últimos anos, e essas pedreiras, muitas delas, ou praticamente todas elas, não estão licenciadas nem a cumprir os planos quer de lavra, quer de recuperação paisagística, o que é extremamente grave, porque para além de ferir a paisagem, também tem outros impactos ambientais, nomeadamente a erosão e a destruição de habitats. A pressão chega até aos locais mais bizarros e perigosos. A falta de fiscalização faz com que casas continuem a ser construídas em cima de escarpas, desafiando a lei da gravidade. Há muitos exemplos, um por trás de mim, de zonas que são ocupadas, que são zonas de risco acentuado e que provavelmente não deveriam estar, as pessoas não deveriam correr esses riscos. Mas, enfim, a questão da educação e, sobretudo, as questões dos riscos, muitas vezes, na área da decisão, não é avaliada. Ou seja, as questões ligadas à fenomenologia dos riscos, à cartografia, quando se fazem os planos de ordenamento de território, não lhe é dada a importância devida. A equipa de Domingos Rodrigues vai estudar a evolução de cada uma destas colunas. O objetivo é perceber se existem movimentos na rocha. Se tal vier a acontecer, é lançado o alerta. Eu penso que em algumas destas situações a tendência no futuro será a serem desocupadas. Não é aceitável que as pessoas arrisquem a sua vida. Há aqui um problema que tem a ver com a geologia e com a maneira como as coisas ocorrem. Nós temos um espaço temporal que são 60, 70 anos. A geologia tem um espaço temporal que são 1000 anos, 2000 anos. Então as pessoas, como nunca viram ocorrer isso no seu tempo de vida, acham que não tem risco, o que não é verdade. Nenhum lugar escapa à pressão humana. Na região não há qualquer zona classificada como Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional. Nenhum destes instrumentos foi transposto para a Madeira. A região tem apenas um parque ecológico, vitória alcançada há alguns anos, que protege a floresta Laurisilva, classificada como Património da Humanidade. Mas a capital tem simultaneamente cada vez menos espaços verdes e até os picos do Funchal estão sobrepovoados. No caso do Pico dos Barcelos, como vocês podem ver, em todo o redor há construção. Temos aqui em cima o Pico das Romeiras, também que em todo o seu redor já existe construção, mesmo praticamente até ao topo. Já não há um único espaço e depois temos outros picos característicos do Funchal que deveriam de ser preservados, refiro mais uma vez, e que não estão porque a construção é feita sem regras e não se preserva aquilo que de melhor se tem. A Madeira tem o título de Jardim de Portugal, mas a política de ordenamento do território nas cidades evolui em direção inversa à das outras zonas. Enquanto os topos das montanhas começam agora a ser reflorestados, as cidades perdem cada vez mais os espaços verdes. As relíquias paisagísticas podem estar cada vez mais perto de permanecerem confinadas a pequenos parques ou jardins, mas não é isso que traz qualidade de vida ao cidadão, nem que atrai o turista. Por outro lado, a construção desordenada cria sérios riscos de segurança pública que apenas as catástrofes têm tido o condão de trazer à memória. O Biosfera questionou o Governo Regional sobre as escolhas de ordenamento do território observadas na capital da região, mas não obteve qualquer resposta.